revê-los. Nos reunimos mais uma vez para celebrarmos o nosso Deus. E eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no Salmo 90. Abra a tua Bíblia no Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Esse será o texto da nossa análise nessa manhã. Salmo 90, versículo 12. No passado, então, Moisés, inspirado por Deus, disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos falar com Deus? Poderoso Deus, em nome de Jesus, o nosso coração está no teu altar e a nossa vida continua iluminada pelo teu Santo Espírito. Todos os dias, quando caminhamos nesse mundo, queremos conjugar uma vida guiada pela tua palavra e não por aquilo que nós imaginamos ser a tua palavra. Que os nossos corações estejam atentos à verdade do Evangelho, que sejamos tocados pelo poder do Espírito Santo, que continuemos na jornada da vida ouvindo a tua voz e nos submetendo a essa palavra que tem revolucionado a vida de tantas pessoas. Celebrado seja o teu nome pela vida das pessoas que aqui estão, daquelas que terão a possibilidade de ouvir toda essa reflexão. Rogamos que continuamente o Senhor esteja abençoando a nossa congregação, a fim de que ela possa crescer em todas as áreas e que o Evangelho possa atingir o coração de famílias, de pessoas, de nações, e que sejamos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Rogamos que o Senhor continue abençoando a nossa jornada. Hoje, no domingo onde nos reunimos para celebrar o teu nome, também lembramos da vida das mães e rogamos a tua bênção poderosa sobre elas, para que elas possam ter um coração que pulsa pelo poder do Espírito Santo, almas guiadas pela verdade do Evangelho. Permita-nos compreender a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Sem sombra de dúvidas, quando nos reunimos nessa manhã, o motivo pelo qual estamos aqui é a celebração desse Deus que transformou a nossa vida. Só que nós não anulamos o fato de que nessa manhã nós também estamos comemorando o Dia das Mães, reconhecendo que ao longo da história Deus tem levantado uma variedade de mulheres para que elas possam exercer uma missão tão singular, que é a missão de desenvolver essa relação de amor e de afeto pelos seus. Todas as vezes que nós fazemos uma leitura do comportamento das mulheres ou daquelas que foram chamadas para serem mães, nós precisamos compreender que a vida de uma mãe é marcada por uma variedade de transições. Todos os dias, quando ela levanta pela manhã e tem um contato com uma variedade de pessoas, ela tem sentimentos e pensamentos que atravessam a sua própria vida. Todos nós temos uma experiência com essa relação tão afetiva que se constrói. É óbvio que ao longo da história, talvez, algumas pessoas não tiveram a possibilidade de ter um modelo de uma mãe guiada pelo amor, pelo poder do Espírito Santo, ou pelas verdades que devem gerar ou existir no coração de mães que experimentaram Jesus como Salvador. Mas independentemente de qual seja a localização que a sua mãe tenha em termos religiosos, de modo geral, uma mãe sempre cria uma relação de afeto, de cumplicidade com aqueles que ela teve a possibilidade de vê-los, gerando e ao mesmo tempo crescendo, tornando-se adultos, passando pelas diversas fases. Hoje eu gostaria que todas as mães da nossa congregação e aquelas que terão a possibilidade de ouvir a nossa reflexão compreendessem que a vida é marcada por transições. E nessas transições nós precisamos de alguma forma rogar que o próprio Deus esteja trabalhando em nossos corações, principalmente nos corações dessas mulheres, porque algumas receberam da parte de Deus a possibilidade de experimentarem essa missão e de vivê-la no poder do Espírito Santo, tendo uma relação de significado com todas as coisas que esse Deus permitiu que essas mulheres pudessem viver e ter. Mas como uma mãe pode viver esses momentos de transição? Quais são os elementos mais importantes quando uma mãe, na trajetória da vida, experimenta uma variedade de medos, dores e de sensações que em determinados momentos trazem ao coração dessas mães aquela sensação ou aquele sentimento de que elas estão sozinhas e de que na jornada da vida talvez muitas pessoas não consigam compreender a sua própria localização e os seus desafios. Me parece que quando nós estamos experimentando as transições da vida, a oração é um dos caminhos pelos quais nós podemos crescer espiritualmente.
Na medida que nós oramos, nós estamos de alguma forma cultivando uma relação de cumplicidade. Oramos porque compreendemos que Deus é o nosso Pai e na mediação de Jesus, essa experiência traz ao nosso coração uma sensação de que não estamos sozinhos. Então, nos momentos de transição, todas as mães, aliás, todos os filhos de Deus deveriam ter o movimento de abrir o coração diante desse Deus Todo-Poderoso, abrirem as suas almas, confessar os seus pecados e, ao mesmo tempo, rogar que esse Espírito Santo que habita esteja gerando no coração dessas pessoas essa forte convicção de que nós não estamos sozinhos. Uma mãe em tempos de transição precisa então abrir o seu coração, falar com Deus e precisa orar. Porque a oração é o caminho da graça, ou a oração é o meio de graça pelo qual nos fortalecemos, crescemos espiritualmente. A oração sempre foi uma das marcas daqueles que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais nós estamos cheios do Espírito Santo, mais nós queremos conjugar dependência, mais nós queremos fechar os nossos olhos e abrir os olhos da nossa alma, a fim de que tenhamos essa experiência máxima de que Deus está nos ouvindo diariamente e frequentemente. É por isso que nessa manhã nós estamos diante de um texto do Salmo 90, que chama a nossa atenção para o fato de que Moisés estava passando por transições. O Salmo 90 é aquele tipo de oração ou aquele tipo de caminho em que o salmista reconhece a grandeza de Deus e ao mesmo tempo reconhece a sua própria pequenez. Aqui nós temos a oração de Moisés em tempos de transição, ou a oração de Moisés em momentos de transições. É importante compreender que quando Moisés está vivendo essa experiência que nós temos a possibilidade de lê-la, Moisés está orando diante do Deus Todo-Poderoso. Mas a pergunta central é, por que Moisés estava orando naquele exato momento da história e abrindo o seu coração diante desse Deus Todo-Poderoso? Porque uma geração havia morrido e uma nova geração agora está assumindo a história. Uma geração havia caminhado com Moisés durante um bom tempo, mas essa geração, por conta da dureza de coração, não experimentará aquilo que nem mesmo Moisés experimentou. Mas uma nova geração será um instrumento de Deus para que a história se desenrole. E é natural, então, que quando Moisés está contemplando a morte de uma geração e o nascimento de uma outra geração, o coração dele ficou marcado pelo medo, pela tensão, pela angústia. O que nós encontramos aqui é Moisés com aquela forte sensação de que o mundo ele passa por mutações, de que a realidade ela é dinâmica, mas um Deus Todo-Poderoso está dominando a realidade com a sua graça, mas o fato de afirmar que Deus domina a realidade não significa dizer que os nossos corações estão preparados para lidar com essas transições da vida. Transições trazem medo, transições trazem angústias. As mudanças que ocorrem na nossa vida trazem ao nosso coração aquela sensação de que nós não temos o domínio sobre as coisas. E todos nós queremos, de alguma forma, sentir que as coisas estão nas nossas mãos, porque Deus nos conferiu inteligência, habilidade para exercer o governo sobre as coisas. Quando Moisés, então, está diante dessa transição em que uma nova geração está assumindo a história, ou será instrumento de Deus para assumir a história, ele ora. É por isso que o Salmo tem como título a oração de Moisés, homem de Deus. A oração de Moisés em tempos de transição. É sobre isso que eu gostaria que, de alguma forma, nós pudéssemos sair hoje do templo entendendo isto. Como é que nós podemos aprender com a oração de Moisés em tempos de transições? Quais são os ensinos desta única frase, deste único pedido, dentre outros que estão aqui, mas especificamente o versículo 12? Nesta grande oração que Moisés está fazendo, a primeira coisa que Moisés faz, e que ainda não é o objeto da nossa análise nessa manhã, a primeira coisa que ele faz é considerar que Deus é absolutamente eterno. Essa ideia está no texto. Deus é eterno. Ele sempre existiu de geração em geração. Ele não é uma projeção dos nossos medos, não é uma projeção da nossa mente, mas esse Deus sempre existiu. E nós sabemos que de maneira triuna, fora do tempo. Ele olha para as transições e percebe que na dimensão da finitude, ele contempla a infinitude. Na dimensão da grandeza, ele contempla a própria finitude humana. É por isso que o primeiro movimento dessa oração é olhar para a eternidade de Deus. O segundo movimento dessa oração, na estrutura exegética do texto, é olhar para a finitude humana.
Ele está vivendo transições, percebe que não tem o domínio sobre toda a história, então ele percebe que é pequeno, que os anos voam, que os anos passam, e que por mais que nós tenhamos inteligência, não temos a habilidade de dominar o tempo. Vivemos na linha do tempo e Deus vive fora do tempo, mas como Deus é tão bondoso, o próprio Deus interfere no tempo e acaba caminhando pelas ruas, pelos bairros, pelas nações com a sua glória. Só que agora nós estamos no versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse é o pedido dele. E o que nós aprendemos então nesta oração de Moisés? Em primeiro lugar, Moisés, diante do Deus Todo-Poderoso, suplicou por aprendizagem. Ensina-nos. Moisés está diante de um Deus Todo-Poderoso que tem o domínio sobre o tempo e o espaço. Ele consegue perceber que uma geração está deixando de existir e uma nova geração está assumindo a história. E agora ele roga ao próprio Deus que estivesse ministrando conhecimento na alma dele. Ensina-me. Me dê a capacidade de compreender esse momento histórico, porque nem sempre, mesmo tendo a consciência de que Deus é o Senhor da história, lidar com as transições não é algo tão fácil. Com as mudanças que ocorrem na jornada da vida e com os acontecimentos que nós não temos domínio, isso traz uma sensação de medo, de insegurança. Acontecem mudanças na nossa vida todos os dias e em todos os momentos. E é por isso que ele está dizendo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que existe de geração em geração, que já viu grandes coisas acontecendo na linha do tempo, porque o Senhor é o Senhor do tempo, ensina-nos ou ensina-me. Me dê a capacidade de aprender, me dê a capacidade de entender, me dê a capacidade de apreender, me dê a capacidade de fazer uma leitura de todos os fenômenos, da dinâmica da vida, mesmo que eu não tenha a habilidade de entendê-las, não porque eu não tenha a capacidade, mas é porque eu não consigo entender a logicidade que existe em ti. Todos nós somos inteligentes. Deus nos abençoou com múltiplas inteligências e elas podem ser vistas numa variedade de fenômenos e de construtos que produzimos. O violão, os livros, todas as coisas são sinais dessa inteligência, mas o fato de sermos inteligentes não significa afirmar que entendamos de modo completo o modo como Deus age na história. O fato de termos a capacidade de pensar, de raciocinar, de projetar, de significar, não significa afirmar por implicação que entendemos todas as coisas que Deus faz. E é por isso que ele roga, Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, ensina-me, ministre o conhecimento. Este é o desejo por aprendizagem, por aprender. Me parece que aqui há um primeiro elemento importante para a jornada de uma mãe. Uma mãe que ao longo da sua trajetória de vida vai lidando com uma variedade de transições. Uma mãe que compreende que os seus filhos, por mais que tenham nascido de uma concepção daquilo que todos nós compreendemos, percebe que os filhos são distintos. Saiu do mesmo ventre ou saiu do mesmo coração, da mesma alma, mas são pessoas com personalidades, com histórias, com desejos, com intencionalidades, com erros e com virtudes que são distintas ou diferentes. E ela terá a capacidade de aprender. Aprender que a pessoa ou que pessoas possuem comportamentos distintos. Ela vai ter que rogar ao Deus Todo-Poderoso que esteja conferindo-lhe a capacidade de entender que os seus filhos são diferentes, possuem personalidades diferentes. Ela vai ter que ter a capacidade de compreender que na relação conjugal com o seu esposo existem momentos que a fala é o instrumento pelo qual as coisas vão acontecer, mas em determinados momentos o silêncio será a melhor forma dela anunciar a verdade, porque a sua vida, o seu coração serão testemunhos vivos de uma mulher que é guiada pela sabedoria e não pela intranquilidade que é inerente e intrínseco em nós. Ensina-me a lidar com a variedade de transições, de fenômenos que acontecem na vida de uma mãe. Ensina-me a lidar com o meu corpo, que não será o mesmo, porque na medida que vou vivendo, vão acontecendo transformações em minha alma, mas também acontecem transformações em meu corpo.
Eu não terei a mesma vitalidade, eu não terei a mesma estética, eu não terei a mesma beleza que tinha quando aos 18 anos eu tive a possibilidade de conhecer o meu marido, ou aos 22 anos eu tive a possibilidade de criar um movimento de amor por ele. O meu corpo passará por mutações, tanto quanto a minha alma, tanto quanto os meus sentimentos, e eu preciso lidar com essas coisas. Ensina-me a compreender que mesmo vivendo numa sociedade onde a graça comum de Deus permite que os homens sejam instrumentos do produto do conhecimento, nem sempre a filosofia desse tempo será uma filosofia igual à verdade do Evangelho. E eu tenho que tomar cuidado para não permitir que a filosofia contemporânea, que um discurso feminista tome conta do meu coração, a ponto de eu imaginar que eu sou uma extensão de um movimento feminista, quando na verdade eu tenho que compreender que eu sou feminina e que o feminino existe porque foi criado pelo próprio Deus. Ele é a fonte de toda a dimensão feminina que existe de acordo com a sua vontade. Como é difícil lidar com essas coisas. Como é difícil ser uma mulher sensata, uma mulher sábia. Ensina-me a compreender que em determinados momentos o meu marido não terá condições de perceber o que eu estou percebendo, mas no tempo certo eu terei a habilidade, a sabedoria de mostrar-lhe aquilo que ele não consegue ver. Ensina-me a compreender que o meu marido não será uma extensão do seu pai, não será uma extensão do seu próprio irmão. Quando eu digo, gostaria que você fosse como o seu irmão, e ele jamais será como o seu cunhado, porque você casou foi com ele, não com a extensão do seu cunhado, ou com a extensão do seu pai, ou com a extensão de qualquer outra pessoa. Este foi o homem que você escolheu para trilhar a sua vida neste mundo. E agora você vai ter que ter a sabedoria de lidar com este homem, entendendo que ele tem habilidades, potencialidades e virtudes, e nos seus limites você vai ajudá-lo a crescer, e não apenas emitir um juízo de valor acerca daquilo que até ele mesmo sabe. E que talvez vocês nunca tiveram uma conversa franca de dizer, eu sei que eu tenho os meus limites e os meus fracassos, e eu preciso da tua ajuda, não apenas da tua crítica, eu preciso da tua direção e não apenas da tua imposição, eu preciso da tua cumplicidade, não apenas das suas palavras que falam aquilo que eu mesmo sei e que todos sabem. Isto é a capacidade de aprender. Ensina-nos, é o primeiro elemento. Mães, já que hoje é um dia especial que vocês são lembradas, gostaria que vocês pudessem rogar a Deus que estivesse dando a vocês esse desejo por aprendizagem. Porque em determinados momentos você imagina, por ser mãe há 20 anos ou por ser mãe há 2 anos, você imagina que pelo fato de ser feminina, que você já tem todo o potencial e que você já sabe todas as coisas. E isso não é uma verdade. Nós somos alunos, nós somos discípulos. Nós somos aprendizes, nós estamos constantemente aprendendo do Senhor. Em segundo lugar, a oração de Moisés não apenas roga por aprendizagem, Moisés também pediu por senso crítico. Ensina-nos a fazer o quê? O texto bíblico continua dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias. E agora há esse verbo que é também muito fascinante. Contar os nossos dias, contar o nosso tempo, contar as experiências. E qual é o significado então dessa expressão? Ensina-nos a contar. É fascinante compreender que a palavra hebraica nos dá uma ideia de ensina-nos a problematizar os nossos dias. Ensina-nos a ler os nossos dias. Ensina-nos a ter a capacidade de olhar para tudo o que está acontecendo e fazer uma avaliação de tudo o que está acontecendo em nossos dias. Os dias de Moisés é o presente, o contemporâneo que ele vivia. É a transição que ele está experimentando. Ensina-me a interpretar, a contar, a analisar. Ensina-me a pensar, ensina-me a refletir. Senso crítico. Reflexão crítica. O que Moisés está rogando a Deus é esse tipo de capacidade de refletir sobre as coisas. De ter um senso crítico que nos permita entender as raízes, que nos permita entender os fenômenos, os contornos e aquilo que faz parte da vida. Às vezes nós estamos vivendo no automático. Nós estamos tão acostumados com as coisas e com o movimento das coisas que nós não queremos nem pensar se existem movimentos diferentes para que as coisas possam acontecer.
A mecânica da vida e a mecânica da existência, elas criam um modelo e se transformam em hábitos. E você está tão habituado em fazer aquilo do mesmo modo que você nunca pensou em fazer aquilo de um modo distinto, que pode trazer talvez o mesmo resultado, mas pelo menos o exercício de buscar o mesmo resultado será distinto. E isso trará no seu coração o quê? Uma sensação de que a vida é viva. A vida é dinâmica. Senso crítico não é apenas esse coração duro que nos faz olhar para todos os fenômenos e sempre não encontrar um desejo de dizer, que bom. Às vezes nós imaginamos que ter o senso crítico é ser uma pessoa que está constantemente olhando para todas as coisas e reclamando de maneira insensível e insensata. Não, o senso crítico é a capacidade que você tem de fazer uma leitura das coisas e entender, então esse movimento está acontecendo porque o estabelecimento da verdade a partir de agora ou do passado considerou isso que aconteceu. Senso crítico é refletir sobre a vida. E uma mãe, guiada pelo Espírito Santo, precisa ter senso crítico. Precisa ter uma reflexão profunda quanto ao seu comportamento, quanto à sua maternidade. Porque algumas maternidades são patológicas, são doentias. Algumas paternidades são dominadoras, são opressivas. Algumas mães não permitem que os seus filhos possam alçar voos, estão constantemente fazendo intervenções e interferências e prejudicando a autonomia do sujeito. No dia em que você casou, você criou uma ruptura sagrada. E agora a tua mãe e o teu pai não têm ou não possuem mais domínio sobre a sua vida. Quem possui domínio sobre a sua vida e sobre a sua história é o seu marido. E vocês dois criarão uma história bonita juntos. Uma mãe sábia, ela entende o momento de recuar, ela entende o momento em que ela não pode ficar constantemente fazendo intervenções. Eu preciso ver se aquilo que eu ensinei aos meus filhos, se de fato funcionou. Como é que nós teremos a capacidade de perceber se os nossos filhos se tornaram crentes, se nós nunca permitimos que eles pudessem ter as suas próprias experiências de serem crentes, se nós estamos pressionando constantemente? Uma mãe sábia, ela começa a refletir sobre a sua ação, sobre o seu comportamento. Ensina-me a contar o meu comportamento como mãe. Ensina-me a contar até que ponto as minhas palavras estão redefinindo aquilo que os meus filhos poderiam fazer a partir de si mesmos. Ou talvez os meus filhos estejam apenas reverberando, falando as coisas que eu gostaria que eles fizessem, mas até hoje eles não se tornaram adultos, não se tornaram autônomos, não conseguiram experimentar uma sensação de liberdade, porque eu não permito que eles possam alçar os seus voos, porque o meu domínio, o meu amor, que não é amor, é apenas uma ação passional, possessiva, não permite que eles alcem voos. Patologia, loucura. Deixe os seus filhos viverem um pouco. É óbvio que aquele que está sob o seu domínio e autoridade, você vai executá-lo da melhor forma possível. Está na hora de você deixar o seu meninão virar homem. Está na hora de você deixar a sua meninona virar mulher. Está na hora deles alçarem voos. Quando é que eles vão virar gente? É um domínio doentio. Enquanto eles estão na idade da formação da personalidade, da construção da sua própria personalidade, nós estamos juntos. Mas tem hora que tem que ver se aquilo que nós ensinamos deu certo. Como é que eu sei que o meu filho de fato é crente? Quando eu digo, olha, as asinhas estão firmes e grandes, eu preciso ver os primeiros voos. E eu sei que isso dá medo, isso gera insegurança. O frangão tem que caminhar um pouco sozinho. Lá no meu estado, no Mato Grosso, nós temos galos índios, uns galos grandões de briga.
Mas até chegar a virar um galo, um frangão desajeitado, grandão, meio torto, esquisito. O seu meninão tem que se transformar. Só vive debaixo da tua direção. A sua meninona tem que amadurecer, senão vai se transformar em uma mulher imatura o resto da vida. Sempre vai chorar, sempre vai emburrar, cheio de mimimi. Quando é que as meninas vão se transformar de fato em mulheres? Se nós não permitimos que elas possam ser. Se nós infantilizamos suas almas, os seus sonhos. Se tudo a gente entrega mastigado para elas ou para eles. Paizão, hoje não é o seu dia. Mas está na hora de você deixar seus filhos e suas filhas crescerem. A menininha do papai cresceu. Ela casou. Acabou o seu direito de dizer como as coisas iriam acontecer. Acabou. Meninões, larga um pouco da beira da saia da sua mãe. Meninonas, a casinha de papai acabou. Agora você tem sua casinha. Está na hora de você assumir o seu compromisso. Não delegue a função de criar os seus filhos para os avós. Não foi bom fazer. Agora, depois de feito, cria o que você fez. Vai ficar na aba da tua mãe e do teu pai até quando? Esse é o preço da vida. Tem que amadurecer. Menininhas, meninotas que estou em busca de um amor. Que bom. Mas vai chegar uma hora que vai ter que sair de casa. É o resto da vida ali. Comendo comida de mãe. É fácil, né? Casar com a extensão da casa da mãe, ter comida quentinha todo domingo, todo sábado, toda sexta-feira. Que dia que você vai assumir o teu papel de ser? Aí é fácil. Até eu quero isso para a minha vida. Casei, vou ao cinema, ao shopping, filhos fiquem com a vovó. Eu quero provar, é o tempero da minha esposa, não é o tempero da minha mãe que eu comia há 18 anos que eu fiquei em casa. Mamãe, eu quero só de 15 em 15 dias, de um mês. Falando nisso, mãe, se a senhora está nos ouvindo, ou se ouvirá isso, feliz Dia das Mães, ainda não liguei para a senhora, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua jornada. Talvez amanhã eu ligue para a senhora. Beijos. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais maduro. Em último lugar, já são 12 horas e 2 minutos. Ele roga por aprendizagem. Ele roga por senso crítico. Mas ele termina o seu argumento apontando para a finalidade pela qual ele quer aprender e ao mesmo tempo ser senso crítico. Ensina-nos a contar os nossos dias. Agora vem uma expressão muito importante no texto. Para quê? E o para quê normalmente aponta para a finalidade, para o propósito. Por que eu quero contar os nossos dias e por que eu quero aprender? Para que alcancemos coração sábio. No Antigo Testamento, o coração é sinônimo da totalidade do ser. O ser por completo, o homem por completo. O que Moisés está dizendo é que ele deseja que toda a sua vida seja atravessada pela sabedoria, por essa inteligência que vem dos céus e que invade a alma de homens comuns. Essa inteligência que vem dos céus, ela não é adquirida nas universidades. Essa inteligência que vem dos céus não é adquirida apenas dos bons conselhos que nós ouvimos. Essa inteligência que vem dos céus não é construída por conta das nossas licenciaturas ou pós-graduações, que são importantes. Ela vem direto de uma fonte, de Deus. Sabedoria.
Deus nos abençoou com a capacidade de ter conhecimento, de apreender informações. Inteligência e conhecimento não são sinônimos de sabedoria. Sabedoria é a capacidade que você tem de compreender qual é a vontade de Deus e sempre tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Isso é sabedoria. É entender que Deus criou um caminho espiritual para que nós possamos crescer existencialmente e psicologicamente. E na medida que eu vou ouvindo a voz de Deus por meio da palavra e vou tomando decisões segundo a harmonia da palavra, vou tomando decisões segundo a intencionalidade de Deus na palavra, vou tomando decisões segundo a vontade de Deus revelada na palavra, sábio eu sou. É isso que é sabedoria. É ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras e guiar a sua vida por meio dessa verdade que salva, liberta, cura e amadurece. Portanto, um homem comum que nunca entrou em uma universidade pode ser absolutamente sábio. Com isso, nós não estamos desprezando a inteligência, o conhecimento, o estudo, jamais. O protestantismo sempre foi uma fé, ou a fé protestante sempre foi uma cosmovisão que amou o conhecimento. Nós amamos o conhecimento, amamos a capacidade de aprender, do conhecimento aplicado pelas diversas áreas, conhecimento aplicado na área musical, conhecimento na área da filosofia, história, mecânica. As diversas áreas do conhecimento são bênçãos. Nós não somos reducionistas, nós não temos medo do conhecimento, nós somos apaixonados pelo conhecimento, apaixonados por ler, por entender. Isso é da nossa tradição. O que eu estou dizendo é que tem um tipo de conhecimento que só vem com jejum, oração e clamor, que é a sabedoria de Deus. Por isso você vai encontrar mães extremamente sábias, porque elas buscam entendimento da vida em Deus. E ao mesmo tempo encontraremos mães extremamente imaturas, porque elas não vivem a sabedoria de Deus ou não buscam a sabedoria de Deus. Pergunta: você é uma mãe sábia ou uma mãe inteligente? Você é uma mãe sábia ou uma mãe dinâmica? Você é uma mãe sábia ou uma mãe prática? Você é uma mãe sábia ou você é uma mãe guerreira? Às vezes nós estamos imaginando que ser guerreira, ter inteligência prática, resolver problemas rápidos, fazer puxadinhos existenciais é sinônimo de sabedoria. E nem sempre é. Nossa, como é difícil ser uma pessoa sábia. No momento de exercer a disciplina correta, ultrapassamos, pesamos a mão demais. Em determinados momentos, nem a mão passa. São os extremos da alma. Relativizamos ou nos tornamos extremamente legalistas. O desafio de Deus para o nosso coração é sermos pais, mães, homens, mulheres, servos, sábios. No início, nós começamos falando um pouco sobre o Dia das Mães. Afirmando que uma mãe passa por transições. Algumas transições trazem esperança, outras trazem medo. Mas independentemente de quais sejam as transições, o caminho é a oração. E o que devo pedir? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O que eu devo pedir? Aprendizagem, senso crítico e sabedoria.